Graça e paz a todos e mais uma vez juntos para aprendermos da Santa Palavra e também podermos glorificar a Deus nesta comunhão dos santos. Meus queridos, na oportunidade, nós estamos estudando a carta aos Filipenses e chegamos, portanto, no capítulo 2 e leremos hoje do verso 19 ao verso 30. E eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem suas Bíblias e as mantivessem abertas. Vamos acompanhar não apenas a leitura, mas depois na exposição do texto sagrado, que os irmãos possam acompanhar. Isso é fundamental. Filipenses capítulo 2, versos 19 a 30. Vamos manter as Bíblias abertas para que acompanhemos a exposição do texto e desta forma você pode conferir se o que está sendo ministrado é o que está escrito. Diz assim a palavra de Deus: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito, de tal maneira que a Tua palavra seja, ó Deus, ministrada, e o Teu Espírito colabore, corroborando, aplicando e, de certa forma, levando-nos a compreender o que Tu queres de nós. Para a glória do Teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é importante nós entendermos que as narrativas contidas na Bíblia, elas precisam ser entendidas dentro de um enredo, isto é, dentro de um contexto. Portanto, antes de nós entrarmos no texto em que lemos, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação, uma breve retrospectiva de tudo aquilo que já foi falado até então. Lembrando aos irmãos que Paulo escreve esta carta aos Filipenses, e a igreja de Filipos foi Paulo que esteve abrindo aquela igreja, né?
E Paulo vai escrever esta carta aos irmãos de Filipos. Ele escreve quando estava preso na sua primeira prisão. E esta primeira prisão, ela deu-se em virtude dos judeus de Jerusalém terem acusado Paulo de se opor ao imperador César. Então Paulo estava ali por uma mentira que fora falado, e não apenas isso, mas Paulo já havia estado diante do imperador e prestado esclarecimentos. E agora Paulo está aguardando o veredito do imperador, diante daquilo que os judeus o acusaram, de irem contra o império, de estar se opondo ao império. E Paulo então aguarda o veredito do imperador. É dentro desse contexto, em uma prisão em Roma. E eu lembro que esta primeira prisão do apóstolo Paulo, ele estava em uma casa-prisão. Isto é, nesta casa ele podia receber pessoas, receber irmãos, ele podia trabalhar enviando cartas e até cultuar ao Senhor. E então ele vai escrever esta carta, e logo no início dela, no primeiro versículo, capítulo 1, verso 1, Paulo vai dizer que ele não estava sozinho em Roma. Nesta chamada, aquilo que chamamos casa-prisão, Paulo estava acompanhado por Timóteo, a quem ele chama de meu filho Timóteo. Pois bem, a certa altura da prisão de Paulo, ele recebe a visita de um irmão, de um líder da igreja de Filipos. E esse, chamado Epafrodito, vai, portanto, visitar Paulo em Roma, nesta casa-prisão, onde ele podia receber os irmãos, e Epafrodito vai levar ofertas que a igreja de Filipos enviou para Paulo. Havia um relacionamento muito íntimo, e um relacionamento de uma afetividade maravilhosa entre Paulo e a igreja de Filipos. E sempre que possível, os filipenses enviavam recursos para suprir as necessidades do apóstolo. Então chega, portanto, nesta casa-prisão em Roma, um enviado dos filipenses, chamado Epafrodito. E Epafrodito foi visitar Paulo, porque ele, primeiro, para levar os recursos que foram levantados, para suprir as necessidades de Paulo, e não apenas isso. Epafrodito vai levar algumas questões de algumas circunstâncias que a igreja de Filipos estava vivendo, e que ele gostaria de ouvir Paulo acerca daquelas questões, para que Paulo pudesse orientar a conduta de algumas práticas dentro da igreja de Filipos. E um outro aspecto que Epafrodito vai levar também para o apóstolo Paulo, é que havia na igreja de Filipos, ele estava recebendo uma influência de falsos mestres. E esses falsos mestres, eles ensinavam a salvação pelas obras. Então, é dentro deste contexto que Paulo escreve esta carta aos filipenses. Então, apenas uma breve retrospectiva. Paulo, portanto, estava preso, e ele escreve esta carta para agradecer a oferta da igreja de Filipos. Ele escreve esta carta para encorajar os irmãos diante das dificuldades que eles viviam. Ele escreve esta carta para corrigir determinados erros doutrinários e também para combater os falsos mestres. Está entendido? Paulo vai mostrar nesta carta, na carta aos Filipenses, o desejo dele, e em especial o texto em que nós lemos. Paulo vai apresentar aos filipenses o desejo dele de enviar Timóteo. E Paulo vai mostrar que ele estava preocupado com a igreja de Filipos e que ele gostaria de enviar Timóteo, porque esse era o plano do apóstolo. E não apenas Timóteo. Paulo diz assim: eu vou enviar Timóteo para suprir a vossa necessidade, para atender a vossa necessidade, mas Timóteo vai mais tarde. Por enquanto,
eu vou enviar vocês de volta a Epafrodito, que é, obviamente, um dos líderes daquela igreja. Agora, dentro do contexto, e isso é importante, por isso nós estamos fazendo essa breve retrospectiva, eu lembro a vocês que no capítulo 2, já foi trazido aqui, que Paulo vai falar sobre o esvaziamento de Cristo. Paulo vai falar a maneira como Cristo, ele se esvaziou e ele renunciou aos seus próprios interesses para servir de bênção à igreja. E agora, Paulo faz isso logo no capítulo 2, aqui do verso 5 ao verso 11, que foi ministrado já. Então, Paulo vai mostrar do esvaziamento de Cristo, a renúncia de Cristo, a disposição de Cristo de esvaziar-se, de renunciar àquilo que era interessante para ele, com um objetivo, de servir de bênção para outros. E agora, Paulo vai tomar isso que ele falou, do verso 5 até o verso 11, ele vai levar para um lado prático, onde ele apresenta aquilo que teologicamente ele apresentou do verso 5 ao verso 11, isso é, o esvaziamento e a renúncia de Cristo. Agora ele vai mostrar um lado prático disso, e de que maneira ele o faz. O lado prático que ele apresenta, ele começa a falar de dois homens que a igreja de Filipos conhecia muito bem. Um deles era Timóteo e o outro era Epafrodito. Então Paulo pega toda aquela argumentação teológica acerca do esvaziamento, da renúncia de Cristo em favor da igreja, e ele faz uma aplicação prática, mostrando, está vendo esses dois homens, Timóteo e Epafrodito? Pois bem, eles são a prática daquilo que eu falei com vocês, sobre esvaziar-se de si mesmo para servir a igreja de Cristo. Então, vamos lá. Dito isso, vamos a esta passagem, versículo a versículo. Esta passagem, portanto, irmãos, ela gira em torno, torna a dizer, desses dois colaboradores de Paulo, onde ele vai mostrar na prática aquilo que é a sua argumentação teológica, ok? A vida desses dois homens como exemplo do que a teologia vivida deve servir de exemplo para a igreja. Vamos lá, portanto, verso 19. Olha como ele começa. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Percebe aquilo que Paulo está dizendo? Isto é, Paulo queria, olha o que diz o texto, Paulo queria levar notícias atualizadas, porque a igreja de Filipos estava preocupada com ele, que estava preso. Paulo queria mandar Timóteo para levar notícias atualizadas para a igreja de Filipos, acerca dele, e também obter uma notícia mais atualizada da igreja. Eu lembro a vocês que não tinha WhatsApp. Não dava para Paulo dizer assim, aqui está tudo bem, não. Paulo precisava mandar Timóteo com esse objetivo, de obter, saber como está a igreja de Filipos, e, por sua vez, Timóteo levaria as informações de como Paulo estava na prisão. Diz o texto, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também, tendo conhecimento da vossa situação. Ele está dizendo, Timóteo vai levar informação a meu respeito, e Timóteo vai mandar para mim como vocês estão, para que eu me sinta animado. Eu quero saber qual é a vossa condição. E eu acho muito extraordinário, primeiro por essa expressão. Paulo diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus. Toda a nossa expectativa daquilo que nós fazemos, nós devemos submeter àquilo que é a vontade do nosso Deus. Então, o que nós esperamos, nós não esperamos fiados em nós. Nós não esperamos fiados na nossa competência, na nossa condição. Paulo está dizendo, eu espero mandar Timóteo, mas eu estou confiado no Senhor. Isto é, se Deus assim quiser, se Deus assim permitir,
Se aprouver a Deus, eu farei desta maneira, porque Timóteo será enviado a vocês. Verso 20 diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Paulo conhecia Timóteo de forma tão íntima, havia um relacionamento tão profundo e tão glorioso, que Paulo sabia quem era Timóteo. E Paulo se identificava com Timóteo nos sentimentos que ambos tinham acerca da igreja. Então ele vai dizer assim: a ninguém tenho de igual sentimento. Ele está falando que ele e Timóteo tinham o mesmo sentimento acerca da igreja. E ele diz: eu vou enviar a vocês alguém que pensa como eu, alguém que ame vocês como eu amo, alguém que se doa por vocês como eu. Então vou enviar esta pessoa, que vai cuidar dos vossos interesses. Olha que maravilha, que coisa extraordinária é nós compreendermos que o verdadeiro evangelho não é cuidar dos meus interesses, mas dos interesses da igreja. Era assim que Paulo via, era assim que Paulo se portava, e é assim que as lideranças devem se portar, o interesse da igreja. A partir do momento que sobressai os meus interesses, sobrepuja os interesses da igreja, isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é você pensando no outro. O evangelho de Jesus Cristo é os interesses dos irmãos, os interesses da igreja. E nisso é importante nós sabermos a que ponto eu posso trazer um prejuízo para a igreja. Se os interesses meus são os interesses voltados para aquilo que é melhor para a igreja. E Paulo vai dizer isso. Este homem, Timóteo, nós estamos tão afinados que eu sei que os interesses dele é por vocês. Ele não está lutando por ele, nem por outro motivo. Timóteo tinha, portanto, o mesmo sentimento que Paulo tinha acerca dos filipenses. Verso 21, acompanha. Pois todos eles buscam, aí Paulo vai falar daqueles maus obreiros, lembra-se que eu disse? Que haviam maus obreiros que estavam ensinando a igreja de Filipos a salvação pelas obras, e Paulo vai mencionar aqui no verso 21, dizendo: pois todos eles, isso é, esses maus obreiros, esses falsos obreiros, eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Todas as vezes que nós buscamos o que é de Cristo, nós elevamos a uma categoria superior os interesses da igreja. Quando os interesses da igreja, quando os meus interesses estão subjugados aos interesses de um bem maior, que é o bem da igreja, então é exatamente isso que Paulo está falando. Os maus, os falsos obreiros, eles estão interessados neles. Mas Timóteo, como eu, está interessado naquilo que é o melhor para vocês. E Paulo vai, portanto, contrastar a atitude de Timóteo com a atitude de falsos obreiros. E isso você pode ver, se não me falha a memória, capítulo 1, verso 15. Paulo diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Paulo vai contrastar o comportamento de Timóteo com o comportamento de falsos obreiros. Portanto, Paulo está dizendo assim: Timóteo exibe o caráter de Cristo. Paulo está dizendo: Timóteo exibe o caráter de Cristo. E Paulo queria que os filipenses recebessem Timóteo desta maneira, isto é, ele vai endossar a ida de Timóteo, ele vai falar dos interesses de Timóteo, para que então os filipenses o recebessem. Verso 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Isso é importante nós compreendermos. Paulo vai dizer assim: o caráter de Timóteo já foi provado. E a sua lealdade a mim
o nosso relacionamento é o relacionamento de um filho para com o pai. Dois aspectos importantes no relacionamento de Timóteo e Paulo, que ele vai apresentar à igreja de Filipos. Primeiro, Timóteo tem um caráter provado. Segundo, o nosso relacionamento é um relacionamento leal, verdadeiro, sincero. O nosso relacionamento é como o relacionamento de um filho para com o seu pai. Timóteo, na verdade, Paulo está dizendo assim, Timóteo esvaziou-se de si mesmo, assim como Cristo esvaziou-se de si mesmo, com o objetivo de atender os vossos interesses, não com o objetivo de sobrepujar os seus interesses. Verso 23, isso é, Timóteo, como efeito, é quem espera enviar a vocês. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Você percebe como Paulo vai endossar Timóteo? Percebe como Paulo ele vai mostrar quem é Timóteo? E diz, recebam Timóteo, porque ele tem o caráter provado e ele é leal, e o nosso relacionamento é como de um filho e de um pai, verdadeiro e leal. E então, ele diz, tão logo, olha como acaba esse verso 23, eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Por que isso? Porque Paulo estava, conforme disse a princípio, ele havia já tratado com o imperador de Roma, diante da acusação que foi levada a Roma, pela qual ele estava preso nesta casa-prisão. Ele já havia se apresentado ao imperador, já havia feito as suas argumentações, e ele agora aguardava o veredito do imperador. E é por isso que no verso 23 ele diz, tão logo, isso é, eu vou enviar Timóteo, tão logo eu saiba qual vai ser o veredito do imperador a meu respeito. Tão logo eu veja qual será a situação. E essa expressão é importante porque Paulo, é como se ele colocasse sobre a mesa assim, aguardasse aquele veredito do imperador para que ele tomasse a decisão de quando enviaria Timóteo. Verso 24. Olha porque ele faz um link dizendo, eu vou enviar Timóteo assim que eu saiba o que vai acontecer comigo. Verso 24. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Percebe que Paulo não apenas queria enviar Timóteo, mas possivelmente ele também manifesta o interesse de ir com Timóteo. Por isso ele diz, vamos ver qual vai ser a decisão do imperador a meu respeito, e assim enviarei Timóteo. Né? E eu estou persuadido que brevemente, isto é, ele estava dizendo assim, eu entendo que as acusações que fizeram a meu respeito não subsistirão. Eu creio que o veredito será favorável a mim, e eu, tendo condições, irei, portanto, junto a Timóteo para estar com vocês. Brevemente irei. Paulo sabia uma coisa, irmãos, o futuro dele estava garantido, e o futuro dele estava seguro nas mãos de Deus. Ele está encorajado, animado, e ele apontava para a igreja de Filipos dizendo que eu creio que eu vou ser solto. Eu creio que eu vou sair dessa prisão, e portanto, ele aguardava na providência divina para tornar a igreja de Filipos. Uma certeza de que a nossa vida está segura nas mãos do nosso Deus. Não é o imperador de Roma que vai determinar, mas estamos debaixo da providência divina, da graça divina, e aquilo que vai suceder a nós. Até esse verso, irmãos queridos, até o verso 24, Paulo está dando um testemunho, está falando da pessoa de Timóteo. Do verso 25 até o verso 30, Paulo vai apresentar um outro exemplo prático do que é esvaziar-se a si mesmo e renunciar aos seus interesses em prol da igreja. E agora ele vai apresentar um outro personagem, que é Epafrodito. Do verso 25 em diante, Paulo vai falar desse outro irmão. Verso 25, acompanha comigo. Julguei, todavia, necessário
mandar até vós Epafrodito. Ele está dizendo, antes, Timóteo vai depois. Vamos esperar o veredito do imperador, a meu respeito. E se der, eu vou com Timóteo. Mas antes de eu enviar Timóteo, eu vou enviar de imediato Epafrodito. Ele já vai atender vocês imediatamente. Julguei, todavia, mandar até vós Epafrodito. E agora, olha como Paulo vai apresentar Epafrodito para aquela igreja que já o conhecia. Necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, Paulo vai dizer um lado de Epafrodito, depois ele diz o outro lado de Epafrodito. Olha o que ele diz. Meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo está dizendo assim, por um lado, Epafrodito para mim é isso aqui, e para vocês, ele é isso aqui. Paulo planejava, portanto, enviar Epafrodito imediatamente, e ele não vai esperar o veredito do imperador, ele vai enviar já de imediato, e ele apresenta Epafrodito como um servo fiel. E quais são as expressões? Vamos a elas. Meu irmão, isso é, fazemos parte da mesma família, meu irmão. Cooperador, o que significa isso? Paulo está dizendo, Epafrodito trabalha cooperando comigo. Isto é, o nosso trabalho é um trabalho harmônico. O nosso trabalho é um trabalho onde um supre a necessidade do outro. Alguém que trabalha junto do outro. Isso significa cooperador. Paulo não se coloca aqui numa posição de destaque, como se ele fosse o suprassumo, e Epafrodito fosse um mero auxiliar. Não, ele diz assim, meu irmão, isso é, não existe grau de superioridade entre nós, fazemos parte da mesma família, e ele é cooperador, isto é, trabalhamos juntos com um único propósito. Alguém que trabalha junto do outro. A outra expressão que Paulo usa acerca de Epafrodito é companheiro de lutas. E aqui a palavra luta, ela tem como raiz a palavra soldado. Significa que Paulo está falando de estratégia militar. Paulo encarava a luta pelo evangelho como um combate. Então ele está dizendo assim, ele é cooperador, trabalhamos juntos em harmonia, em sintonia, e ele enfrenta as lutas comigo. Eu não enfrento luta sozinho, ele é meu companheiro de lutas. Essa é a maneira como Paulo enxerga Epafrodito. Um companheiro que luta junto em prol do evangelho. E aí ele diz, e por outro lado, isto é, isso é o que ele trata comigo. Agora, ele para vocês é, primeiro, vosso mensageiro. Lembram que foi a igreja de Filipos que mandou Epafrodito? Ok? Então ele vai dizer, Epafrodito é o vosso mensageiro, isto é, vocês têm confiança de mandá-lo a mim. Ele é vosso mensageiro. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer algo que é importante. A palavra mensageiro aqui, na língua grega, a palavra mensageiro é apóstolos. A palavra mensageiro é apóstolos. Isso é importante nós falarmos. Isso significa que Epafrodito era mensageiro, isto é, enviado. Ele veio para trazer uma mensagem, uma notícia, ok? Da igreja de Filipos. Na verdade, esse nome apóstolo significa exatamente isso. Portanto, abrindo parênteses para falar sobre apóstolos, que nos dias de hoje muitos se julgam apóstolo, né? Apóstolo fulano, bispo, não sei o quê, rogam para si títulos. Entretanto, eu quero dizer-lhes que todos os enviados são apóstolos. Isso no sentido de que são enviados autoritativamente, isto é, representando alguém para cumprir uma missão. Então, nesse caso, quando você é enviado para cumprir uma missão, conforme Epafrodito foi enviado, nesse caso de ser, ele é um mensageiro, ele é um apóstolo.
mas ele não é apóstolo, em hipótese alguma, não era Epafrodito e não tem apóstolos hoje, ok? No sentido de rogar para si um título como que existisse alguém hoje que é um apóstolo como foram os 12 apóstolos de Jesus. Não, isso não existe. Mensageiros existem, no sentido de executar de forma autoritativa, levar uma mensagem por alguém ao qual ele foi incumbido para fazê-lo. Todavia, rogar o título de apóstolo para si, no sentido de que estamos em pé de igualdade com os 12 apóstolos, não. Isso é conversa, e isso você não encontra respaldo bíblico para isso. Ninguém tem hoje autoridade para se autonominar apóstolo, jurisdição tampouco. Isto é, a cobertura sobre outros líderes, sabe esse negócio? Esse negócio de cobertura, né? Um negócio, eu não sei de onde as pessoas têm uma mente tão fértil para criar essas novidades. Eu não posso entender de outra maneira, senão unicamente o desejo de sobrepujar, de elevar o seu nome a uma categoria superior aos demais. Eu não vejo outra maneira, senão entender assim. Cobertura sobre outros líderes, isto é, esse título é um título seleto para os 12. E, obviamente, o apóstolo Paulo, que também foi assim designado. Por Deus, como apóstolo. Vamos lá. Epafrodito, então, Paulo vai dizer assim, ele é um mensageiro, não é isso que diz o texto? Mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Olha essas características que Paulo aborda. Significa que auxiliar nas necessidades de Paulo, ele veio trazer de Filipos a oferta que Filipos mandou para Paulo. E aqui a palavra auxiliar, guardem isso. Auxiliar no grego, na língua grega aqui, Paulo vai usar uma expressão na língua grega que é liturgos. Liturgos. Isto é, alguém que presta um serviço sagrado. Alguém que presta um serviço santo. Alguém que faz aquilo enviado por Deus. Está vendo como Paulo caracteriza Epafrodito? Isto é, não foi apenas um recurso financeiro que ele trouxe para mim. Ele não é apenas um auxiliar para trazer alguma coisa. A atitude dele é uma atitude sagrada. E todas as vezes que nós temos esse entendimento e vivemos assim, irmãos, essas atitudes são sagradas. Não é apenas o envio de um recurso. É um coração disposto a atender a necessidade do seu próximo. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Verso 26. Visto que ele quem? Epafrodito, tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. Olha que coisa maravilhosa esse relacionamento. Epafrodito estava angustiado, e a palavra angustiado aqui é a mesma que Jesus utilizou lá no Monte das Oliveiras, quando ele diz assim, a minha alma está angustiada até a morte. Essa palavra angustiada aqui não é uma palavra qualquer, é uma palavra que fala de uma angústia até a morte. E Paulo vai dizer assim, Epafrodito está com saudade de vocês. E ele está angustiado porque vocês souberam que ele ficou doente. Percebe que coisa linda esse tipo de relacionamento? Epafrodito estava angustiado porque a igreja tinha recebido a notícia que ele tinha ficado doente, quase morreu. E ele estava querendo, com saudade, ele queria, eu preciso estar com os meus irmãos, que eles estão preocupados comigo. Eu estou angustiado porque eu quero dizer a eles que eu já estou bem. Então Epafrodito estava angustiado porque os irmãos souberam que ele quase morreu por uma enfermidade. E ele queria, com saudades, ele queria tornar logo para Filipos, para abraçar aqueles irmãos. Verso 27. Com efeito, Paulo vai explicar, adoeceu mortalmente. Ele realmente adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha que coisa profunda. Presta atenção nisso.
Epafrodito preocupado com uma igreja, angustiado por uma igreja que se preocupava com ele, que tinha adoecido. E Paulo dizendo, graças a Deus, que a enfermidade veio para matar, mas Deus o preservou, porque senão, se ele morresse, acumularia para mim tristeza sobre tristeza. Não era apenas a igreja de Filipos que amava Epafrodito, Paulo também amava. Paulo sabia da importância daquele homem junto ao rebanho de Deus. E ele vai dizer, Deus então poupou, não apenas ele, mas Deus me poupou também, porque se ele morresse, haveria tristeza sobre tristeza para mim. Ninguém sabe como Epafrodito foi curado, irmãos, se pelo dom da cura de Paulo, ou por outro meio. O fato é que Paulo não era avesso a remédios, Paulo não era avesso a tratamentos médicos, né? Tanto é que Paulo vai recomendar a Timóteo que ele usasse um pouco de vinho junto com água, diante das suas frequentes enfermidades no estômago, né? Então Paulo não era avesso a tratamento médico, a tratamento medicamentoso. Verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Está vendo uma preocupação mútua de cada um voltar a sua atenção para que o outro esteja satisfeito, para que o outro esteja contente? Paulo está dizendo assim, eu pretendo mandar ele logo, imediatamente. Eu e Timóteo talvez iremos depois, mas ele vai logo, porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente, e é importante que vocês estejam juntos. E vos alegreis novamente estando juntos, e eu tenha menos tristeza. A compaixão de Deus é algo extraordinário. Versos 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esses. Paulo dá as características, ele traz as características de Epafrodito, e agora ele diz para a igreja, honrem a homens como Epafrodito. Recebei-o no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para cumprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo está dizendo, ele veio trazer as necessidades da igreja, ele veio trazer o recurso para mim, e ele arriscou a própria vida para cumprir essa importante missão. Esse verso 30, ele mostra que Epafrodito tinha o mesmo espírito que havia em Cristo. Esvaziou-se, isto é, quase morreu, mas saiu para cumprir aquela importante missão. Ele havia se esvaziado a ponto de quase morrer, mas cumprir a missão. Epafrodito veio até Paulo como algo sagrado. Lembra-se o que eu falei? Isso é, o que ele fez, aos olhos de Paulo, era algo sagrado. Não era apenas o fato de trazer um recurso financeiro. Ele havia arriscado a própria vida para cumprir a missão. A sua motivação era suprir as necessidades de Paulo. E Paulo, por sua vez, se preocupava em suprir as necessidades de Epafrodito e da igreja de Filipos. Aqui, arriscar a vida, paraboleimai, apostar tudo que você tem em um jogo. Isso é, Paulo está dizendo assim, ele arriscou tudo para cumprir a missão. Privilégio, bênção de Deus. Vamos aqui encerrando, ações práticas, bem objetivo, aplicações práticas, para encerrarmos. Primeira aplicação prática de tudo aquilo que explicamos. Paulo costumava fazer planos, lembra que ele fez o plano de enviar Epafrodito primeiro e depois Timóteo? Paulo não teve uma revelação, estou esperando uma revelação de Deus para mandar, não sei quem eu mando. Não foi isso. Paulo está mostrando que os líderes da igreja, eles têm sim, no Senhor, a condição de traçar estratégias para atender a igreja. Para atender a igreja. E de que maneira eles devem fazer isso? Nós devemos fazer planos de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o bom senso e de acordo com as circunstâncias. Então, esse exemplo de Paulo nos ajuda a fugir daquelas atitudes místicas e supersticiosas. Estou orando para Deus me mostrar, me revelar qual carro que eu vou comprar. Estou orando para Deus me revelar qual a cor do carro. Não, filho. Paulo está dizendo assim, eu planejei mandar Epafrodito agora e depois eu vou mandar.
Timóteo. Está vendo? Existem coisas práticas na vida cristã que Deus, obviamente, ele diz assim, eu espero no Senhor mandar, isto é, eu estou completamente submisso a Deus. Contudo, Paulo não tinha essas práticas supersticiosas, místicas, as quais nós vemos nos dias de hoje. Eu preciso comprar um carro, pastor, o que eu faço? Primeiro, você tem condição, você tem dinheiro. Segundo, você vai se endividar. Terceiro, você conversou com sua casa, sua família, está tudo certo para você comprar. Irmãos, você precisa olhar as circunstâncias, o bom senso, as possibilidades e tomar a sua decisão à luz das Escrituras, sem precipitações. O que a Bíblia manda você fazer? Vamos lá, segundo, está entendido essa aplicação prática? Paulo tomou decisões em enviar, sem precisar de revelações sobrenaturais. Segunda aplicação prática para nós. A doutrina bíblica não deve ser apenas algo teórico e intelectual. Aquilo que Paulo falou, que Cristo se esvaziou e Cristo renunciou para atender a igreja. Então, a teologia ela deve ser aplicada à vida cristã. Ele está dizendo, o que Cristo fez, Timóteo fez e também Epafrodito fez. Tem que ter aplicação prática na nossa vida. Exemplos práticos de esvaziamento, exemplos práticos de renúncia com o objetivo de servir aos outros. Este é o segundo ensino que nós podemos tirar desse texto. Dentre tantos, eu reservei apenas alguns. Outro aspecto, terceiro, amizades construídas sobre a base da fé em Cristo produzem relacionamentos profundos e afetivos. Um relacionamento profundo provoca saudade e preocupação um com o outro. Paulo queria enviar Timóteo, e Paulo vai mencionar a saudade de Epafrodito. Está vendo como relacionamentos baseados na fé, na verdadeira fé, ele gera isso em nós? E não pode gerar outro tipo de sentimento, senão unicamente esse. Paulo vai dizer, o meu relacionamento com Timóteo é relacionamento de pai para filho, tem lealdade entre nós? Amizades construídas com base na fé que os dois professam em Cristo. Tudo que é produzido pela fé une corações e fazem irmãos, amigos para sempre. Quarto ensino, mesmo os crentes fiéis podem ficar doentes e podem morrer. Epafrodito era uma bênção, contudo ele adoeceu quase à morte, ficou doente. Coisas difíceis podem acontecer conosco. Isso não significa, ao contrário daquilo que algumas igrejas dizem, quando acontece uma coisa difícil, você está em pecado. Olha, isso aconteceu com você, olha, tem alguma coisa errada na sua vida, você precisa de botar em ordem. Quem sabe, né, como alguns dizem, você precisa até de quem sabe dar mais dinheiro para a igreja. Né? Tem vários argumentos que são profanos, iníquos e precisam ser rechaçados. Né? Crentes podem ficar doentes, crentes podem morrer, crente bate o carro, crente, às vezes a coisa não dá certo, mas em tudo Deus está no comando e tem um propósito para a glória dele nas circunstâncias mais difíceis. Amém, irmãos? Circunstâncias difíceis não é que Deus perdeu o controle, circunstância difícil é porque nós não somos aqui, não estamos debaixo de uma redoma, que Deus não vai deixar nada acontecer conosco. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, coisas difíceis podem acontecer com crentes, sim. Quarta lição. Quinta e última. Paulo, Timóteo e Epafrodito, eles se apresentavam unidos com o propósito de um cooperar com o outro, com o objetivo de que a igreja seja a grande beneficiada. Vamos ficar em pé? Deus eterno, Deus santo, ninguém há como tu, semelhante ao Senhor. Como é bom sermos confrontados para vivermos o santo evangelho. Que a nossa natureza seja em todo o tempo moldada pela tua santa palavra e em todo o tempo glorifiquemos a ti e olhemos para esses irmãos como exemplos e os sigamos. Para a glória do teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém.